Feliz pela oportunidade de te servirmos nesta casa, pelas portas que se abriram e nos acolheram aqui, Senhor, obrigado. Pela noite que passou, por esta manhã, pela alvorada deste dia, Senhor, obrigado. Pelo ar que respiramos, pela esperança que está no nosso coração, pela expectativa de milagres que nos move, Senhor, muito obrigado. Por tua mão forte, pelo teu braço estendido, pelos escapes, pelos livramentos, pela tua intervenção na história das nossas vidas, obrigado. Por cada dádiva recebida das tuas mãos, obrigado, Senhor. Pelo ensino desta manhã, obrigado. Pela ceia do Senhor, obrigado. Pelo culto público, logo mais, obrigado, Senhor. Pelos servos e servas desta casa, nós te agradecemos. Pelos ministros, pastores, líderes, por cada um dos teus filhos que coloca a mão no arado neste lugar, nós te agradecemos, Senhor. Por nossas casas, por nossas vidas, pelo trabalho que temos, pelo sustento que temos, Senhor, obrigado. Pelos livramentos e escapes, pela provisão maravilhosa, Senhor, obrigado. Tu és aquele que prepara a mesa no deserto para aqueles que te buscam, e que nesta manhã feliz possamos experimentar o derramar da tua graça sobre as nossas vidas, nos renovando, nos enchendo, nos admoestando, nos corrigindo, nos purificando, acertando as nossas vidas, as nossas arestas, moldando e esculpindo em nós o caráter de Cristo, Senhor. Que possamos sair daqui melhores do que quando entramos, que seja esta manhã bênção, saúde, remédio, restauração, vida e paz, e que em tudo o teu nome seja glorificado. Nós te agradecemos agora e te pedimos, toma assento entre nós no lugar mais honroso, que o nosso entendimento seja cativo a ti, e que possamos experimentar das dádivas da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Que bênção maravilhosa, né? Nós estamos, irmãos, chegando ao final do nosso estudo, não é verdade? Nós estamos chegando ao final do nosso estudo, né? Hoje nós vamos falar sobre fidelidade, fé e fidelidade, e nós só temos mais duas virtudes do fruto do Espírito para a gente conversar sobre elas, que será mansidão e domínio próprio. E então nós encerraremos esse estudo, né, das obras da carne e do fruto do Espírito. Nós temos dois propósitos aqui na nossa classe, que eu faço questão de lembrar, né, aos domingos. O primeiro é que nós nos propomos de vir aos domingos para a casa do Senhor em jejum, aqueles que podem. Então todos aqueles que podem jejuar são convidados a jejuar no domingo. Não só no domingo, mas a gente tira o domingo da classe da escola dominical para a gente vir em jejum para a igreja. Isso não impede que você tenha outros dias para jejum, se a sua escolha, né? Caso o Senhor te convite para essa santa prática. Mas nós aqui tiramos o domingo para jejuar, amém, irmãos? Amém. Agora, aqueles que não podem fazer o jejum, faz consagração, faz um voto, né? Faz um propósito, corta alguma coisa aí importante na sua vida por amor a Cristo. Então todos nós somos convidados a estar oferecendo sacrifício santo ao Senhor. E o segundo propósito nosso aqui na classe é, pelo menos uma vez na semana, a gente vai fazer a oração fervorosa, amém? Quem está lembrando da oração fervorosa durante a semana aqui, ó? Eita, glória, é isso aí. A oração fervorosa faz diferença, viu, na vida da gente. Todos os nossos horários e momentos de oração são importantes para Deus. Tem aquela oração que a gente faz na hora do café, na hora do almoço. Tem a oração que a gente faz ao despertar, ao dormir. Mas a gente não pode abrir mão da oração fervorosa. A hora que você fecha a sua porta, você entra naquele lugar secreto e derrama lágrimas diante do Senhor. E nesses últimos dias eu tenho certeza que Deus tem sentido saudade de lágrimas de muitos de nós, viu, irmãos? De muitos de nós salvos. Deus tem sentido saudade das nossas lágrimas, daquela oração com gemido, boca no pó, quebrantada, com humilhação. A gente tem precisado muito nos últimos dias
de tais momentos com o Senhor. Então a gente não abre mão aqui na classe da escola dominical. Você tem que ter pelo menos durante a semana um momento de oração fervorosa, aquela hora que você derrama lágrimas, você fala assim: eu acho que Deus me ouviu. Opa! Então, meus amados, imbuídos desses princípios, né? Nós vamos hoje falar sobre fé e fidelidade. Estamos terminando esse estudo, né? Eu conversei com o pastor Antônio, e aí nós estamos programando o encerramento do primeiro semestre da escola dominical. E como será? Nos 2 últimos domingos de julho, nós estamos pensando em fazer um seminário na igreja. Aí vai ser classe única lá no templo. Classe única. Então nós vamos falar sobre o Sermão do Monte e a ética do reino de Deus através do Sermão do Monte. Que o Sermão do Monte é onde Jesus ensina a ética do reino de Deus. E essa lição que nós estamos tratando, nós estamos falando do caráter de Cristo na vida do crente. Então as duas coisas combinam. E já tem 2 pastores para vir nos ajudar. O pastor Nilson, que foi meu professor no CPN, no Cristo das Nações, e também o pastor Heber Simei, que foi também meu professor e também foi professor aqui no CENIP. Ambos já ministraram aqui na igreja, inclusive em janeiro. Então nós vamos fazer no dia 18 seminário na escola dominical para todo mundo, classe única, começa às 9 da manhã. Aí vai ser como se fosse o culto da manhã. Dia 18 e dia 25, seminário da escola dominical. Aí nós vamos fazer o folheto, nós vamos postar nos grupos, vai ser divulgado na igreja, né? Então, o 3º e o 4º domingo deste mês, de manhã, vai ser seminário da escola dominical. Então, o primeiro dia será com o pastor Nilson, e no segundo dia o pastor Heber. Vou vir falar para a gente sobre o Sermão do Monte e a ética do reino de Deus. Amém, querido? Aí nós vamos terminar o primeiro semestre. Então, semana que vem é a nossa última aula, né? Com a graça de Deus. E em agosto, o pastor Antônio vai começar aqui nesta classe o estudo sobre os dons ministeriais e os dons de serviço. Amém? Então, a gente termina a escola dominical no primeiro semestre com seminário e começa em agosto com um tema novo. O pastor Antônio vai estar aqui nos ensinando sobre os dons ministeriais e os dons de serviço. Amém? Então, vamos lá. Eu acho que é na página 8 aí. Vocês me ajudem, por favor, que o meu está... Exatamente, página 8, item 7. Hoje nós vamos falar sobre fé. Quais são as 9 dimensões do fruto do Espírito mesmo? Vamos falar na ponta da língua? Vamos lá? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, é de hoje, fé ou fidelidade, dependendo da tradução, e as 2 últimas, mansidão e domínio próprio. Então a gente precisa não apenas saber de cor as 9 dimensões excelentes do fruto do Espírito, mas também entender como elas são construídas dentro de nós. Eu costumo dizer, irmãos, que o Espírito Santo é o escultor. O escultor. Deus entrega para ele um plano, uma matriz, um molde. Deus entrega para o Espírito Santo. Isso aqui é uma ilustração, tá, irmãos? É uma ilustração. Deus entrega para o Espírito Santo um molde. E o Espírito Santo então vem até nós, pedras brutas, e olha para o molde e vai, ó. E o molde é Jesus. Então o Espírito Santo olha para Jesus e vai esculpir em nós. Vai se esforçar ao máximo das suas forças, das suas virtudes, para nos tornar semelhante ao molde que Deus deu. Amém? O texto áureo do nosso estudo é Gálatas capítulo 5.
Vamos lá então, Gálatas capítulo 5. Nós vamos falar sobre fé. Agora, esse assunto é bem extenso. Como nós temos 3 virtudes para falar em 2 dias, vamos ver se a gente dá conta de falar de fé e mansidão hoje, né? Não sei se vai dar conta, porque o assunto sobre fé ele é muito extenso. A gente não daria conta de falar sobre ele, né, rapidamente, mas e eu vou explicar para vocês por qual razão. Olha só, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria ou gozo, paz, longanimidade ou paciência, benignidade, bondade, fidelidade ou fé, mansidão, domínio próprio. Então, nós estamos na 7ª dimensão do fruto do Espírito, que é fé em algumas traduções ou fidelidade em outras. As 2 palavras, fé e fidelidade, na Bíblia, em vários momentos, elas são intercambiáveis. O que isso significa? Que dá para usar uma ou outra, que o sentido continua sem ser prejudicado. Dá para usar em muitos momentos fé no lugar de fidelidade ou fidelidade no lugar de fé. E nós vamos encontrar também algumas citações aqui em que vai aparecer fé e vai aparecer fidelidade, significando a mesma coisa. Mas tem uma questão: fé e fidelidade, elas também são palavras individuais que têm o seu sentido próprio. Então, a questão, por isso que falar desse assunto é mais complexo. Por quê? Porque fidelidade também pode ser entendido de uma maneira, de modo específico, particular, e fé também pode ser entendido de modo específico e particular, porque as 2 palavras também aparecem separadas uma da outra, em contextos diferentes. Então, o que acontece? Nós vamos encontrar em boa parte das nossas traduções modernas fidelidade, né? Igual lá em casa eu tenho acho que umas 9 Bíblias, só católicas eu devo ter umas 5. Então o que acontece? Eu fui comparando os textos. As traduções modernas, a maioria, em 7 delas é fidelidade, em 2 é fé. Então existe entre os tradutores esse grau de variação. Então falar de fidelidade pode significar falar de fé? Sim. Mas é a mesma coisa? Nem sempre, porque cada palavra também é particular, né? Ela tem o seu sentido particular. Então, olha aí no texto, quem está com o roteiro, o termo grego para fé é piste, ou pistes, no grego, que em algumas traduções é também traduzido por fidelidade. Mas o termo para fidelidade no grego é afosiose, ou afosíose, que tem um acento, né? Então, afosíose é fidelidade, e pistes é fé, mas também pode ser fidelidade. Então, por essa razão é importante a gente pensar no que é fidelidade, o que esse conceito ele significa, e também pensar na fé, né? A fé é algo ainda maior, ainda mais abrangente. Vamos lá, no roteiro está dizendo o seguinte, pistes, isto é, lealdade constante e inabalável a alguém com quem estamos unidos por promessa, compromisso, fidedignidade e honestidade. Lealdade a quem estamos unidos por compromisso, por fidedignidade, por uma promessa, né? Às vezes por um voto. Então, fé no sentido de lealdade, se aproxima realmente de fidelidade. Lealdade. Uma pessoa leal, o que é uma pessoa leal?
É alguém em quem se pode depositar confiança, sim ou não? E qual que é a importância maior da gente falar sobre fidelidade no dia de hoje, dentro desse contexto de fruto do Espírito Santo, ou seja, uma dimensão que o Espírito Santo produz na vida do crente? É porque a fidelidade, irmãos, é uma das virtudes mais importantes para a constituição de uma organização, seja ela a família, seja ela um núcleo de trabalho, seja ela a igreja e na sociedade também. Sem fidelidade, sem confiança, não se estabelece relação, sim ou não? A gente casa sem confiança? Sem confiar no outro? Eu estou casando, mas estou dando um tiro no escuro. É assim que a gente faz? Observem para vocês verem. Se para a gente ter a união entre homem e mulher é necessário fidelidade, irmãos, nenhuma relação sobrevive sem fidelidade. Nenhuma instituição sobrevive sem fidelidade. Nenhum casamento sobrevive sem fidelidade. Sim ou não? É possível sobreviver aos trancos e barrancos, ou de aparência. De aparência sobrevive. Vou dar um exemplo para vocês. Uma irmã, isso é um testemunho real. Ela chegou no gabinete pastoral, me parece que foi o meu professor de aconselhamento. Meu professor de aconselhamento pastoral estava dando aula para a gente no seminário, se não me falha a memória. E ele contou para nós como ele é o pastor Ilquias da Getsemane, como ele é há muitos anos conselheiro, pastor que trabalha no Ministério de Família, várias pessoas procuram para aconselhamento, tudo. Ele foi nosso professor no CEBEND. Ele falou assim, um dia a irmã chegou no gabinete e falou assim, pastor, tem muitos anos já, tem muito tempo já que eu não durmo mais com meu marido na mesma cama. É mesmo? Sim. A gente vive em casa como dois amigos. A gente vive em casa assim, já tem tempo. E ele falou assim, sei. Mas assim, eu detesto pensar na ideia de divórcio. Eu acho que o divórcio é uma coisa muito, muito ruim, né? Enfim. Mas assim, eu vim aqui conversar com o senhor, o que o senhor acha? O que o senhor tem para me dizer? Aí ele virou e falou assim, tem muitos anos que vocês nem dormem mais na mesma cama? Tem muito tempo. Mas para todo mundo vocês são casados? Né? Ou seja, vocês estão entendendo o que eu estou falando? E você vem para mim me perguntar o que eu acho de divórcio? Eu vou te falar com toda sinceridade. Você já está divorciada há muitos anos, você só não assinou um papel. Você não tem medo do divórcio não, minha irmã. Você tem medo de assinar um papel e assumir uma responsabilidade, porque você já está divorciado. Tem muitas pessoas, meus amados, que às vezes se portam na fé dessa maneira. Para os outros é uma coisa, mas na realidade é outra. Eles têm uma vida dupla. Parecem que são até uma bênção. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas no fundo, não é aquilo que se aparenta. Então ele disse, você não tem medo do divórcio, porque você já está divorciado. Como é que Deus olha lá do céu e te vê? O que importa é isso, não é que como os homens te veem casada, mas Deus sabe. O que eu te aconselho é arrependa-se. Se você tem medo do divórcio, reconcilie com seu marido. Peça perdão, conversa, resolva isso, porque você já está divorciado há muitos anos. E vem me pedir conselho? Então, meus amados, a fidelidade, ela é necessária para a manutenção de qualquer relacionamento. Seja ela até entre irmãos. Não confia não. Tem irmãos que não confiam um no outro. Você já ouviu histórias assim? Tem gente que está concordando já. Tem irmãos, por exemplo, que nasceram do mesmo pai e da mesma mãe, que às vezes se tornam até inimigos.
Porque não existe fidelidade na relação. Não, cara, falando, me puxa a rasteira, não confie. Então, a fidelidade é base, faz parte. Assim como para fazer um alicerce, a gente precisa do concreto, precisa de pedra, precisa da armação, dos ferros, para que as colunas, a base fique bem sólida. Fidelidade é uma das estruturas do concreto que sustenta o edifício das relações. Sem fidelidade não é possível manter nenhuma relação, seja ela entre irmãos, seja ela entre parentes, seja ela na igreja. Às vezes as pessoas, e isso é importante dizer, que às vezes as pessoas trabalham juntas no mesmo ministério. Aí está lá a escala: ô fulano, essa semana você vai trabalhar com fulano. Nossa Deus, não, com fulano, não dá. Por quê? Porque toda vez não chega no horário, não cumpre, manda justificativa. Não posso contar com fulano. Nossa Deus, tem outro para colocar no lugar? Não tem jeito de fazer escala com outra pessoa, porque não tem fidelidade. A fidelidade é imprescindível, porque sem fidelidade as relações estremecem, porque abala uma coisa chamada confiança. Quando a nossa confiança abala, é difícil, não é, recuperar? Sim ou não? É tipo assim, água mole em pedra dura. Às vezes você aceita uma desculpa uma vez, não vai acontecer de novo, ou foi sem querer, mas aquilo vai acumulando, igual o gotejar, até que a pessoa fala assim: eu não aguento mais isso. Ou ela já fala assim: qual vai ser a desculpa dessa vez? Então, sem fidelidade, as relações elas são estremecidas. Por isso ela é tão importante no caráter de cada um de nós. E a fidelidade está relacionada com aquilo que a gente se compromete a fazer. Jesus disse: falar do salvo seja sim quando for sim, não quando for não. E quanto disso tem feito falta nos nossos dias, de pessoas que cumprem o que falam. Antigamente a palavra tinha peso de assinatura. Apertar a mão de alguém era algo muito... Não, toca aqui na minha mão. Os acordos eram fechados assim, às vezes até na ausência de alguma coisa escrita, mas a palavra tinha poder e tinha valor. A palavra era a honra que a pessoa carregava. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A honra estava empenhada. Não, fulano falou. E quando não se cumpria o que estava combinado, aquilo virava um vexame, porque se espalhava e os outros ficavam sabendo que aquela pessoa era infiel. Ela não cumpre o que combina. Então, numa sociedade onde a palavra tem valor, irmãos, as pessoas têm um caráter mais apurado. Elas pensam mais antes de falar, antes de apertar a mão, antes de dizer sim no altar. O primeiro voto que o casal faz é de: eu vou viver com você até o fim da minha vida. Na chuva, no sol, no frio, no calor, nas dificuldades, na bonança, na saúde, na doença. Mas quando as situações vêm e os anos passam, parece que aquela palavra empenhada diante do ministro e das testemunhas, ela não tem mais valor não. Eu estou pensando melhor. Poxa, então chama todo mundo de novo que estava lá assistindo o casamento e fala diante deles que você está mudando de ideia. Enfrenta as pessoas que estavam lá testemunhando seu casamento. Você fez todo mundo de bobo ou de boba? Então, numa sociedade onde a palavra das pessoas tem valor, o caráter é mais apurado, porque a fidelidade é elemento matriz. Sem fidelidade não existe confiança. Sem confiança as relações elas se deterioram. É igual casa que é feita de tijolo de adobe. Ela aguenta alguns anos, mas com o passar do vento, da chuva, o que vai acontecendo com o adobe, irmãos? Vai o quê? Ele vai esfarinhando. Deus te trouxe aqui nesta manhã porque Ele quer rebocar essa parede. Glória a Deus. Tem coisas deteriorando? Tem.
O vento e a chuva destroem, é verdade. Mas o Senhor tem um verniz essencial e necessário para essa sua casa, para a minha casa. Ele tem um reboco que vai cobrir essa parede e vai torná-la impermeável. Porque quando se deteriora, deteriora o caráter das pessoas. Não vai junto o tijolo, vai junto o caráter, vai junto a vida das pessoas. Continuando, Nicodemos de Souza, que foi pastor, presidente do Seminário da Assembleia de Deus, na Rua São Paulo, ele já partiu para a eternidade, mas Nicodemos de Souza, ele diz o seguinte: o termo pistes normalmente é traduzido como fidelidade, na mordomia das coisas de Deus, como em Mateus 25, 21. Quem só está com a Bíblia pode abrir Mateus 25, 21 para acompanhar. Lá em Mateus 25, 21, o texto, o pistes, é traduzido assim: foste fiel no pouco. Olha o fiel aí, ó. Pistes é traduzido então como fidelidade. Foste fiel. Sobre o muito te colocarei. Então, o pistes de Mateus 25, 21, ele está relacionado a quê? A fidelidade na mordomia. Você cuidou com zelo de tão pouco, eu te colocarei sobre muito. É o que Deus diz, a parábola dos talentos. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Então o fiel aí dá a ideia de fidelidade na mordomia. O que é a mordomia? É a responsabilidade que o mordomo tem de cuidar dos bens do seu senhor. Assim também nós somos chamados de mordomos, porque nós cuidamos dos bens do Senhor, da obra do Senhor. Continuando, como também nas relações humanas, no testemunho pessoal. Então, pistes tem relação com fidelidade, em se tratando de mordomia, como também em se tratando das relações. Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus nosso Salvador. Então a fidelidade expressa na vida do salvo. Paulo está dizendo aqui, quando ele escreve essa carta, que a fidelidade, ele escreve a Tito, é o ornamento da doutrina. Assim, quando a gente chega na igreja e fala assim: teve casamento ontem. Quando a gente chega na igreja de manhã e fala assim: teve casamento ontem. Por que a gente suspeita que teve casamento ontem? Por quê? Ornamentado. Porque a ornamentação fica lá, as flores ficam. Nossa, que trem bonito! Não foi o casamento ontem, foi de arromba. Meu Deus, que coisa linda! A gente sabe que teve casamento porque está ornamentado, e a ornamentação chama atenção, embeleza, agrada, torna o ambiente suave, acolhedor. Assim também a fidelidade na vida do salvo, ela é o ornamento da doutrina que ele prega, da verdade que ele prega, do evangelho que ele prega. Ornamenta a vida cristã. Não, fulano é fiel, fulana é fiel. Isso é o ornamento da verdade, doutrina. Doutrina é o conjunto das verdades que a gente proclama, mas que a gente também tem que viver. Então a fidelidade prova para o mundo que nós vivemos aquilo que a gente prega, porque está ornamentada em nós. Seguindo aqui para a gente continuar, Nicodemos de Souza cita ainda que o próprio Martinho Lutero, ao comentar sobre a Epístola aos Gálatas, admite que a fé citada por Paulo como dimensão do fruto do Espírito não é fé em Cristo, e sim nos homens, nas relações, expressa pela amizade, companheirismo. Essa fé seria a condição necessária para que o Evangelho se sustentasse enquanto gerador de uma comunidade de amor. Então, por exemplo, Lutero, ao entender fidelidade, ao discorrer sobre pistes, fé e fidelidade,
ele fala que essa é a fidelidade necessária nas relações. Como assim? A fidelidade necessária no ministério que se ocupa. Paz, meu pastor. Fica à vontade, tem lugar aqui. Tem aqui, ó. Aqui ao lado do irmão Austerno tem lugar. Com os irmãos aqui tem lugar, viu? Louvado seja Deus, que bênção. Fidelidade necessária nas relações. Companheiros de trabalho têm que ser fiel um com o outro. Sim ou não? Né? Homens que trabalham na segurança pública, né? Trabalham lado a lado com um colega de farda, tem que ser fiel um com o outro. Ministros têm que ser fiéis uns com os outros. Colegas e companheiros de ministério na igreja precisam ser fiéis uns com os outros. A fidelidade expressa no companheirismo, na ajuda mútua, né? Na confiança. Não, eu confio em fulano. A fidelidade expressa no andar ombro a ombro com outra pessoa. Então, a dimensão que o Nicodemos de Souza está dando para esse termo é o que? É a fidelidade necessária nas relações. Irmão tem que ser fiel com o irmão. Essa fidelidade entre nós, ela é expressa na comunidade, na convivência com outras pessoas. É uma virtude que se expressa na convivência. A gente só pode dar prova de fidelidade ou de infidelidade se tiver com outro, ou não, pelo menos com mais um, sim ou não? Então ela é expressa na convivência. Fidelidade no casamento, fidelidade no namoro, fidelidade no ministério. Fez um voto. Não, eu fiz um voto quando eu fui chamado para o diaconato, eu fiz um voto. Fidelidade nos compromissos. O próprio texto bíblico diz que não prosperarão os infiéis nos contratos. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Olha o que o texto bíblico diz, uma advertência severa que Paulo estava dando. E uma das advertências que ele dá é sobre infidelidade. E ele está fazendo a lista de coisas que ele abomina, que não poderiam estar presentes na vida de um salvo. E uma delas é qual? Olha aqui, Romanos capítulo 1. Louvado seja Deus. Como é que está o versículo 31 na sua tradução? Tem tradução que diz infiéis nos contratos. Tem algum aí que está dizendo isso? A minha tá. Sim? Infiéis nos contratos. Lê para mim, irmã Silene, como é que está a sua? São nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Nécios, infiéis nos contratos. Tem tradução que pode dizer pérfidos. Tem pérfido aí? São os infiéis nos contratos. O que é infiel no contrato? Aquele que fala e não faz. Desde da relação com o filho. Não, minha mãe falou assim, assim, assado. Olha a minha mãe fazendo diferente. Na relação com os filhos, tem pais que são infiéis nos contratos, fazem as coisas e eles mudam as coisas, eles mudam as regras, eles criam situações que dificultam formar o caráter no filho. Eles voltam atrás toda hora, emendam as coisas que eles mesmos dizem. E os meninos percebem isso, irmãos. Infiel. Como também os meninos são infiéis às vezes, porque a infidelidade a gente experimenta desde cedo. Quem é que fez isso aqui? Não foi eu não, não foi eu não, não foi eu não. Já começa a chorar, você já sei quem foi. Porque o nosso caráter, lembra das obras da carne? A nossa natureza pecaminosa se manifesta desde a infância. O próprio texto bíblico diz, após o dilúvio, lá em Gênesis capítulo 8, se não me falha a memória, que Deus falou assim, olha, nunca mais destruirei a terra com águas, com dilúvio, porque a natureza do homem se manifesta desde que ele é criança. Então, a fidelidade não é
como você entrar num carro que tem direção automática. A gente não precisa passar marcha, né? Alguém aqui já dirigiu carro com direção automática? Você é muito bem. É bom, né? Olha só, a transmissão automática, o que significa? Você não precisa passar marcha. É automático, é do carro. Ele já saiu de fábrica com aquilo. Vocês estão entendendo? Saiu de fábrica com aquilo. Nós não saímos de fábrica com fidelidade. Fidelidade se constrói. E se constrói desde pequeno. Se nós somos infiéis com os nossos filhos desde pequenos, se nós somos dúbios de caráter, dúbios de palavra, nós também estamos contribuindo para formar neles personalidades dúbias. Tem que ter palavra. Amém, irmãos? Tem que ter palavra. A gente precisa valorizar a palavra, porque a palavra é honra. Antigamente a palavra era o bom nome da pessoa. A palavra vale muito, irmãos. A Bíblia diz que o verbo, a palavra se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia diz que a palavra que transforma o homem, pela palavra os mundos foram feitos. A palavra nos redime, nos transforma, nos corrige, nos exorta. O poder está na palavra. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Se nós valorizamos a palavra de Deus, precisamos também valorizar a palavra que sai da nossa boca. Ela tem que ter sentido e valor. A nossa palavra não pode ser uma cédula falsa. Ela tem que ser verdadeira, porque a palavra do Senhor é verdadeira, e o Espírito Santo está esculpindo em nós o caráter de Jesus. Aquele que mentia não mente mais, aquele que furtava não furta mais, aquele que enrolava não enrola mais, ele fala a verdade. Então, fidelidade está relacionado aos aspectos da convivência, e a fidelidade produz confiança, e sem confiança nenhuma relação sobrevive. Olha só o que ele cita de Martim Lutero. Ao mencionar a fé como fruto do Espírito, Paulo evidentemente não se refere à fé em Cristo, mas à fé nos homens. Essa fé não suspeita das pessoas, mas acredita nelas. Como assim? Fidelidade no sentido de acreditar nos outros. Acreditar, porque se a gente não acreditar se a gente viver suspeitando de todo mundo, a gente é infeliz demais. Se a gente viver achando que tem que ficar medindo tudo que os outros falam, será que tem outro? O que você não quis dizer com aquilo? Eu acho que o pastor estava pregando hoje, estava dando recado para alguém. Você está entendendo? Se a gente viver sem confiar nos outros, desconfiados de tudo e de todos, isso é prova de que nós não temos fé para viver. A desconfiança é medo de sofrer alguma decepção, ou às vezes é tentativa humana de descobrir o que está se passando. A gente precisa de fidelidade, de acreditar. Mas acreditar é fácil? Não. Olha o que ele diz: quem possui essa fé de acreditar no outro, será naturalmente enganado. Você está entendendo, irmão? Será natural. Vão passar a perna na gente? Vão. Infelizmente vão. Porque as relações que se estabelecem na comunidade de amor são relações de confiança. Sim ou não? A gente confia nas pessoas. E isso deixa o nosso coração mais brando. Porque a desconfiança coloca um peso na gente, um peso de julgamento. Se a gente não confia, a gente o tempo todo está julgando os outros. O tempo todo. E Jesus disse assim, não julgueis, para que não vão sair desse terreno. Esse terreno é movediço, naufraga a fé. O desconfiado naufraga na fé. O desconfiado nem dá glória a Deus, irmão, porque está desconfia de tudo. O texto diz: quem possui essa fé será naturalmente enganado, mas não se importa
Ele está pronto a crer em todos os homens. Quando falta esta virtude, os homens são desconfiados, teimosos e não acreditam em nada. Olha para vocês verem, desconfiança é falta de fé, e sem fé é impossível. Não acredito em nada, não acredito mais nada não, irmão. Ih, não creio mais nada não acredito em pastor, não acredito em missionário, não acredito em profecia, eu não acredito em nada. Tem gente assim. A desconfiança produz isso, mata a fé. Não se submetem a quem quer que seja. Por melhor que a pessoa faça ou diga alguma coisa, eles acharão algum defeito, e se você não concordar com eles, jamais os satisfará. Ainda segundo ele, segundo Nicodemos de Souza, Deus tem sempre uma recompensa para o fiel. Eita glória! Deus tem uma recompensa para o fiel, aquele que prova a sua fidelidade. Além do mais, argumenta que falta de fé é sinal de imaturidade cristã e revela ainda desconfiança de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Abrem Hebreus 11:6. Nós estamos falando de fidelidade, mas também esse texto aqui fala de fé. Como eu disse no início da aula, as duas palavras, embora em alguns textos elas sejam intercambiáveis, elas possam significar a mesma coisa. Fé e fidelidade têm sentidos próprios e podem também ser entendidos e estudados em separado. Esse texto de Hebreus é o texto áureo da fé. É o texto áureo, né? O escritor de Hebreus dedica um capítulo inteiro para falar de fé. Olha para vocês verem que interessante. O escritor de Hebreus dedica um capítulo para tratar dessa matéria. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Esse eu acho que é o versículo que a minha esposa mais gosta na Bíblia. Ela é uma mulher de fé. Ela é uma mulher de fé. E ela gosta demais desse versículo, e está passando a luta de dificuldade, mas a fé é a certeza do que se espera, e a convicção de fatos que se não vê. Eu creio. A fé transcende. A fé nos leva para um outro patamar, para uma outra dimensão. A fé é extraordinária. A fé é milagre, irmãos. Fé é milagre. Versículo 2: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Aí ele fala: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Que maravilha! Sabe uma coisa interessante? Quando ocorre uma data importante na nossa vida, ou na vida de alguém que é próximo de nós, uma pessoa que tem a sua estima, a sua consideração, o seu carinho, por exemplo, vai fazer aniversário. Você sabe da data, conhece a pessoa. O que vem no seu coração? Um desejo que nasce. Dá um presente. Sim ou não? Eu gosto tanto de fulano. E quando a gente quer dar um presente, a gente quer agradar, sim ou não? A gente quer dar alguma coisa que a pessoa receba com alegria, aquilo que ela, nossa, como é que só você mesmo para saber o que me agrada, né? E quando a gente conhece as pessoas, é mais fácil a gente acertar, né? Tem marido que às vezes ainda não sabe o número do sapato da esposa dos filhos, né? Aí fica lá, toda vez que dá um sapato, dá uma coisa, tem que trocar. Oh meu Deus do céu, senhor!
Não dá conta de ir lá de madrugada para olhar o fundo do sapato. Ele chega na loja e fala assim: é 36 ou é 37? Aí leva o tamanho errado ainda. Oh, meu Deus do céu. Mas quer agradar. Quando a gente conhece as pessoas, a gente até sabe o que a pessoa quer, sabe o que a pessoa precisa, ou às vezes a pessoa comentou com você: nossa, eu estava precisando disso. Aí você anota na agenda, porque no dia do aniversário você vai dar o presente para ela, aquilo que ela gostaria de receber, aquilo que lhe agrada. Nesta manhã feliz, você tem um presente aí também escondido. Você tem um presente muito precioso que agrada a alguém, e esse alguém está doido para receber ele. Se todos nós temos uma porção de fé para agradar a Deus. Sem fé é impossível, então Deus se agrada da fé do nosso coração. Ah, mas eu tenho tão pouquinha. Deus aumenta a fé. Os discípulos disseram assim: Senhor, aumenta-nos a fé. A fé pode ser ampliada, fé cresce. E é necessário que nós trabalhemos isso no caráter dos nossos filhos. Os nossos filhos precisam ter as suas experiências de fé, de crente, precisa ter. Você está entendendo? Eles se apoiam, a gente vai contando os nossos testemunhos para eles. A gente precisa ter testemunho de fé para contar, para motivá-los a ter as experiências deles. Porque só quando eles tiverem as experiências deles de fé, a sua conversão se cristalizará e vai assim: cara, Deus respondeu minha oração. Ele vai contar testemunho, não que ele ouviu, mas testemunho que ele viveu. Sem fé é impossível agradar a Deus. E nesta manhã maravilhosa, Deus te trouxe aqui para aumentar a sua fé, crente, para aumentar essa fé sua, porque Deus se agrada de propósito, Deus se agrada de jejum, Deus se agrada de voto, aleluia! E Deus se agrada de motivar o nosso coração para dizer: eu vou fazer voto a Deus. A gente precisa incentivar isso hoje em dia. A gente quase não escuta alguém falar assim: eu estou pagando um voto. Meu Deus, isso é fé, irmão. Vou contar para vocês do ano passado. Fiz um voto ano passado, e eu estava precisando muito de uma resposta de Deus e de uma porta aberta. Eu falei assim: Deus, só precisa fazer uma intervenção na nossa história lá em casa. Eu vou votar ao Senhor, eu vou dar tanto para a missão, 6 vezes, vou pagar 6 vezes tal quantia para as missões, e eu espero uma resposta do Senhor até fevereiro. E paguei o voto antes. Falei com o amor: vou pagar. Paguei o voto e estou esperando novembro, dezembro, janeiro. E a amor falou assim: até quando nós vamos esperar? Eu falei: bem, meu tempo com Deus é até fevereiro, senão nós vamos ter que fazer isso assim assado. Quando chegou fevereiro, irmãos, a minha esposa saiu, encontrou uma vizinha nossa na rua assim, depois encontrou com ela lá na lojinha do bairro onde a gente mora, lá no Feliz. E ela falou assim: ô Dilene, testemunha dela, ela sabe contar melhor que eu. Uai, tem uma vaga na empresa onde meu esposo trabalha. Você é costureira, por que você não manda o currículo para lá? Ela não estava nem procurando. A porta veio atrás dela lá na loja. Ela entrou lá, irmãos, a porta veio atrás. Ô, vem cá, eu entrei aqui, não vou nem comprar nada, mas vou te falar isso. Ela falou comigo lá em casa, eu fiz o currículo dela num dia, no outro dia entregou na mão do moço, ele levou para a empresa. No segundo dia: você que é Dilene? Nós estamos querendo fazer uma entrevista com você, e está trabalhando até hoje, e o nome do Senhor foi glorificado. Faça voto. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. A fé é o firme fundamento da esperança, daquilo que não se vê, mas se espera. De alguma forma, Deus tem.
Às vezes a gente acha que precisa criar uma solução para Deus. A gente fala assim: ó Deus, se eu fizesse assim, se eu fizesse assado, se eu fizesse assim, ah Deus, se eu usasse fulano, não, meu parente é assim assado, não sei o que, só podia fazer isso. Não dê para Deus o plano, dê para Deus sua fé. Ninguém ensina Deus a fazer não. Deus sabe, Deus tem os recursos, os caminhos, os meios. Deus sabe o seu número de telefone, Deus sabe onde você mora, Deus sabe o seu CPF, Deus sabe o seu CEP, o seu e-mail, Deus sabe tudo da sua vida. Antes que nós fôssemos formados no ventre de nossa mãe, Deus nos sondava. Deus sabe tudo. Não dê para Deus uma solução, dê para Deus fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o texto diz aqui no versículo 6: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna o galardoador, o presenteador, aquele que dá os presentes dos que o buscam. Você dá fé para Deus, e tem galardão para quem tem fé. Fala, minha irmã. Ainda falando sobre voto, Deus me incomodou aqui para falar. 2019, praticamente quase todo, foi uma luta muito grande que nós passamos. Meu esposo com problemas sérios de saúde. E várias idas e vindas para o socorro. E teve um dia que ele entrou no Risoleta, praticamente, ele entrou carregado. Ele não andava, era um sofrimento terrível. E quando eu vi aquilo, eu falei: Senhor, tem misericórdia, já não tem mais onde recorrer, não tem médico mais. Todos passavam os mesmos medicamentos e a dor dele era terrível. E aquele dia, quando ele entrou, eu fiquei atrás um pouquinho, meu genro entrou carregando ele. Eu falei: Senhor, se meu esposo sair daí, ele nem falava, ele estava nem falando. Eu falei: se meu esposo sair desse hospital, andando e falando, eu vou, enquanto tiver vida, buscar o Senhor na madrugada. E eu não esperei ele sarar, irmãos, ele demorou assim até mais ou menos no meio do ano para melhorar. Eu veio melhorar agora no final do ano passado. Mas eu comecei. Às vezes eu estava orando de madrugada e eu ouvi o gemido dele de dor. Mas eu já agradeci o Senhor pela cura. Amém. E para a glória de Deus. Glória a Deus. Para a glória do Senhor. Os remédios dele já diminuíram assim, mais da metade. Glória a E Deus. aquele sofrimento, irmãos, ele nem, assim, até o raciocínio dele estava meio confuso, porque era muito medicamento muito forte. Sim. Todos os medicamentos que tomava eram anticonvulsivos, o sistema nervoso central, para diminuir a dor. E o Senhor, para a glória dele, hoje eu vejo, igual essa semana, ele trabalhou a semana toda sentando cerâmica lá na varanda. Que bênção! Ele fez a licença da garagem. Você deu glória a Deus aí, minha irmã? É a mão do Senhor, é a mão do Senhor. E eu falo muito. Amém. Faça o propósito do Senhor, que Ele se Eita. agrada. Irmãos, voto, propósito é coisa de crente, amém, irmã? Vamos voltar a essas práticas. E nesta noite, nesta manhã feliz, eu tenho certeza que Deus está colocando propósito no coração de pessoas aqui hoje. Faça voto. Creia em Deus. Deus é uma cédula verdadeira. Faça voto. Às vezes a gente está convivendo com os problemas há muito tempo, com eles, rodeando a gente. Fala assim: a partir de hoje não. O Senhor vai botar um basta nessa história, Senhor. A partir de hoje, porque eu também vou mudar. As circunstâncias também nos levam a mudar de natureza, de atitude. A gente começa a fazer coisas diferentes. E quando começamos a fazer para Deus coisas diferentes de Deus começam a acontecer na nossa vida. Você está sendo convidado para fazer voto, faça jejum, fecha a boca. Faça voto, faça propósito tantos dias. Eu me lembro da irmã Vicky, tem dias que eu não tenho visto ela aqui, mas ela é aluna da nossa classe. Eu lembro que ela fazia propósito de vir de roupa de saco para a igreja. Quem lembra disso aqui?
Amém. Muito tempo fazendo propósito e lutando para a salvação do seu esposo. Ele ainda não foi salvo, mas já está lutando, está crendo, está esperando em Deus, passando luta, mas está lá, fiel. Oh, irmãos, tem um galardão, viu? A Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que têm fé. Tem um galardão para aqueles que confiam. A sua fé não é em vão. Tem uma recompensa no final da história, no final da jornada. Quando ela mudou de atitude, a história do marido dela mudou. Talvez tem vidas que podem ser mudadas se você mudar de atitude. Jejue mais, ore mais, conversa mais com Jesus. Chora nos pés dele, beija os pés de Jesus todo dia. Levanta de madrugada se for isso que Deus colocar no seu coração. Faça jejum, faça voto. Deus, eu vou contribuir com tanto para as missões. Se o Senhor me alcançar com essa graça, paga o voto pela fé antes de receber a graça. E eu tenho certeza que você vai contar o testemunho que vai enaltecer o nome do Senhor. E para a gente finalizar nessa manhã feliz falando de fé, como nos 2 últimos domingos do mês, como eu já falei, antecipei para vocês, né? Certamente o pastor vai comunicar com os pastores também, pastor Antônio. Nós vamos ter seminário da escola dominical. Eu conversei com ele essa semana, já tem dias, né? Pedi para ele orar e tudo, e ele aprovou e tudo. Eu imagino que ele vai conversar com a direção da igreja, que nós queremos fazer os dias 18 e 25 de julho, 2 dias de seminário para a igreja toda, para fechar o primeiro semestre, sabe? E nesses 2 dias, dia 18 e dia 25, nós vamos ter o louvor, nós vamos ter testemunho dos alunos da escola dominical, e nós vamos ter a palavra, amém? Você que foi aluno nosso ao longo desse semestre aqui, estudando obras da carne e fruto do Espírito, e que tem um testemunho para contar do que Deus fez na sua vida, você vai contar para a igreja, amém, querido? Quem é aluno da classe aqui que está nos acompanhando, assim, olha, Deus fez isso, Deus falou assim comigo e Deus mudou a minha história. Eu tenho certeza que tem testemunho no nosso meio, tem ou não tem? Você vai me dar seu nome, porque aí a gente vai chamar. Hoje tem testemunho de fulano e de fulano, irmãos. Vai contar o que Deus fez ao longo desse primeiro semestre na escola dominical na vida dele. E o nome do Senhor será glorificado. Tudo vale a pena se Cristo for glorificado, amém, querido? Vamos ficar de pé e orar nessa manhã feliz? E semana que vem nós vamos falar sobre mansidão e domínio próprio. Mansidão e domínio próprio, que bênção! E aí nós vamos encerrar o nosso semestre aqui, né? E os outros 2 domingos serão lá no templo, com o pastor Nilson e com o pastor Heber Cimeia, amém? E você também vai dar o testemunho daquilo que Deus fez, falou, transformou sua vida ao longo desses meses que nós estamos juntos aqui orando e pedindo a Deus a graça sobre as nossas vidas. Pai, te damos graça por esta oportunidade tão feliz, Senhor, dessa reunião da sua noiva, ó Deus, para a tua palavra. Leva-nos agora àquele momento de culto coletivo, de ceia do Senhor, que possamos nos derramar na sua presença, porque o sacrifício de Cristo é a razão de estarmos aqui hoje, nessa missão de sermos chamados filhos de Deus. Obrigado pelo teu amor para conosco. Despeça seu povo em paz, conceda a cada um domingo abençoado, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eles possam se lembrar das palavras do pastor Rômulo Pai Santo, que eles desliguem a televisão hoje, Senhor, o WhatsApp, o Instagram, e que eles possam dedicar ao Senhor, que eles possam ter uma convivência em família, para aproveitar e desfrutar da companhia um do outro. Pai, em nome de Cristo, dê a cada um uma semana abençoada, e que a tua boa mão seja sobre nós, em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus.